segunda pergunta do Gava, ele pediu: atualmente dá pra dizer alguma SAF hoje é exemplo de sucesso? A gente citou mais cedo a principal que tá dando certo e deu certo nos últimos tempos, que é o Botafogo. E, cara, a princípio, de modelo que deu certo de gestão, atualmente que deu certo, eu acredito que seja o Botafogo, por mais que o Lyon foi Tem os seus rebaixado. prós e contras. E isso, É, porque o Lyon foi rebaixado e a SAF também. Então é aquela coisa, é sucesso aqui, mas lá fora não deu certo. Qual o modelo, sabe? Se lá é a mesma gestão, se aqui é gestão diferente. Eu acredito que, cara, atualmente, uma SAF que atualmente aparentemente vai dar certo é a do Cruzeiro, que tá vingando. Os caras estão voando. Então, o Caio Jorge tá fazendo gol a torta direita. exatamente. Eu acredito que uma que deu certo é a do Botafogo, querendo ou não pelos títulos, mas uma que vai dar certo é o Cruzeiro. E no ponto do Cruzeiro a gente pode destacar que essa transição do Ronaldo Fenômeno pro dono da rede de supermercados BH, o empresário Pedro Lourenço, sem dúvida alguma, foi um verdadeiro case de sucesso até aqui, né? Pelo que a equipe vem apresentando agora, depois de ter passado muito sofrimento em apenas o que 6 anos, né? Com esse 6 anos que foram assim praticamente um terrível calvário para a equipe, depois de tantas administrações que eram associativas e colocaram uma equipe tão tradicional praticamente para fora do mapa. E agora, com essa parceria que o Pedrinho tem feito com o clube, tem gerado aí bastante lucro, né? Pelo menos na questão futebolística também, é claro, não só no administrativo, como também no futebol, que a gente vê agora o masculino voando no Campeonato Brasileiro, sendo vice-líder, empatado com o Flamengo, só perde aí na questão de derrotas e saldo de gols, e também a equipe feminina, né, que começou aí a temporada do Brasileirão praticamente imbatível, só perdeu para o Corinthians na última rodada, se eu não me engano, e agora chega totalmente embalado para o mata-mata em busca de um título inédito. Eu vou te ser bem franco assim. Em questão ao Cruzeiro, eu lembrei de uma coisa agora. O Cruzeiro só tem mais o brasileiro também, né, pra disputar. Então, não adianta ser uma máquina de jogar futebol no brasileiro e ficar em quarto lugar e cair em todas as copas. Então, tá indo bem até ali, né? Até uma certa curva. Então, É, e, e, a- e, e até olhando o próprio caso do Botafogo. O Botafogo teve um grande sucesso ano passado e foi essa equipe super vencedora que foi no ano passado, em 2024. Mas, ainda assim, por ser uma empresa, já em poucos meses já perdeu dois dos seus principais jogadores. Agora o Igor Jesus também vai embora pro Nottingham Forest, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, que, claro, né, é difícil de segurar jogadores como esse, independente do clube que seja, o Jair também mas... não? Exato, o Jair agora também, né, foi junto com o Igor Jesus pro Nottingham, então agora o Gregory também indo embora pro futebol do Catar, É mesmo, isso eu não sabia. então... então, né, tá para fazer sua última partida essa próxima rodada. Então, a gente vê em menos de 6 meses, um pouco mais de 6 meses, menos de um ano, metade do time foi embora. Então, e o time já tem que se reestruturar. A própria situação do Arthur Jorge, mas acho que aí não tem tanto a ver com a SAF em si, tem mais a ver com a proposta que foi feita para ele e ele quis sair. O Botafogo gostaria de mantê-lo, mas, mas assim,
a gente vê como esse sistema ele acaba, em algum momento também, ao visar o lucro, compromete um planejamento mais longevo de futebol. Então, o Botafogo sentiu falta disso, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes. Eu vejo que chegaram alguns bons jogadores, chegou aí o Correia, o Arthur Cabral, mas eles não conseguiram fazer muita coisa porque tinham acabado de chegar e não. Enfim, o próprio jogo contra o Palmeiras no Mundial não foi. Poderia ter sido melhor se fosse aquele time tivesse conseguido manter algum daqueles jogadores do time do ano passado, por exemplo. Então, então assim, a gente vê os pontos positivos e é inegável, né? O fato do Botafogo ter ganhado e ter feito seu melhor ano da história, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos negativos dentro disso, né? E a própria forma como o John Textor afeta o futebol da equipe, né? Em termos dessa questão do treinador e de trazer o Renato Paiva e depois demitir. Então a gente vê que existe muitos pontos em que a SAF fez o Botafogo alcançar voos que nunca poderia ter alcançado sem a SAF, mas por alguns caprichos, por estar muitas vezes submetido a um dono, que a gente sabe, né, que os bilionários têm muito essa coisa né, enfim, de caprichos, né? A gente vê algumas situações e do própria visão sobre lucro e não só sobre futebol, a gente vê o time sofrendo um pouco mais nesse ano de 2025. Então, tem os pontos positivos, mas também os pontos negativos desse que é um case de sucesso. Então, até os cases de maior sucesso dentro do futebol brasileiro, a gente vê que tem alguns pontos negativos, né? E além desses, a gente destacou o Botafogo e o Cruzeiro, destacaria também o Bahia, e todo o processo, né, com o Grupo City, e aí eu vejo talvez um processo um pouco mais estruturado, né, com um grupo de investimento realmente, e o Bahia já chegando numa Libertadores, hoje mesmo, né, inclusive disputando os playoffs da Sul-Americana, então é um time que já mostra essa estruturação e sendo um time, enfim, mais sustentável do que vinha sendo nas últimas temporadas e chegando mais longe dentro do cenário nacional e internacional. E dentre todos o que a gente já citou até aqui, o Thiago, a gente pode destacar o quanto o Bahia é realmente um dos mais sustentáveis, apesar de ter tido aí um processo bastante, para mim, né, na minha visão, um tanto lento, conseguiu estar colhendo bons frutos, agora também tem conquistado aí resultados importantíssimos sob o comando do Rogério Ceni dentro de campo. E outro exemplo que dá para citar e também fica aí na região Nordeste, que é o caso do Fortaleza. Apesar de agora estar vivenciando aí um período totalmente instável, tendo demitido o Voivoda, é um exemplo aí extremamente importantíssimo de equipe que durante muito tempo colheu frutos importantíssimos, chegou próximo de conquistar uma Copa Sul-Americana, jogou Libertadores por quase 3 temporadas, se não me engano, 3 temporadas consecutivas, e aí agora está tendo essa oportunidade de mostrar, né, se mostrar para o cenário internacional, e aí quem sabe agora tentar uma recuperação para poder manter o seu projeto de pé sobre o comando do seu ex-presidente Marcelo Paz.